Muitos pacientes me perguntam como que acontece a hérnia de disco. Bom, a hérnia de disco significa que tem um extravasamento do conteúdo do disco em direção ao canal medular, podendo ou não apertar o nervo. Olhando nessa imagem aqui, nesse modelo anatômico, esse é o corpo vertebral de cima, corpo vertebral de baixo, e aqui no meio seria o disco intervertebral. Né? Quando acontece a hérnia de disco, o disco ele começa a rasgar, né? Dá um furinho aqui, esse furinho, e aí quando tem a ruptura da parede do disco, a hérnia ela progride, né? Ocorre uma herniação, ou seja, vai tendo extravasamento do conteúdo do disco em direção ao canal medular. Em alguns casos ela prende esse amarelo aqui. Esse amarelo ele é o nervo, né, a raiz nervosa que sai da coluna. Se for na coluna cervical, o paciente vai sentir dor para os braços. Se for na coluna lombar, o paciente vai sentir dor, ou algum sintoma para as pernas, né? E como é que isso ocorre, né? Na nossa coluna, aqui na região posterior, esse ossinho aqui, esse aqui que eu estou com a mão, é o osso que a gente palpa no meio das costas, né? E aqui a gente consegue ver os nervos, eles saindo da coluna, né? Eles saem daqui da medula e vão em direção aos membros inferiores, né? Os nervos da coluna lombar eles saem daqui da coluna, vêm para a anterior e depois vai para a posterior de novo. Aqui eles se juntam e formam o nervo ciático, né? O nervo ciático que provoca bastante sintomatologia, né? E o ciático, depois que ele se juntou, né, ele é esse nervo aqui, que é o nervo mais calibroso, né, do corpo humano. Então, quando a pessoa fala que está com o ciático inflamado, muitas das vezes a dor é devido a alguma lesão aqui na coluna, né, alguma hérnia de disco ou algo do tipo. Outra doença ou síndrome que pode provocar dor no ciático é quando esse músculo aqui ele inflama. Esse músculo a gente chama de piriforme e o ciático passa por debaixo dele. Então, se esse músculo inflamar, ele pode causar compressão no ciático e aí provoca uma doença chamada falsa ciática, em que o ciático ele está com dor, mas não por causa da coluna, mas sim desse músculo que chama piriforme que fica no quadril. Por isso que é importante, quando sentir dor nas costas, sentir dor irradiada para o braço, sentir dor irradiada para a perna, é super importante procurar o especialista o mais breve possível, porque quanto antes começar a tratar, melhor vai ser o resultado final.